Existe algo que muitas pessoas fazem, sem perceber, e que muda completamente a forma como a vida delas funciona. Rejeitar pai ou mãe. Não precisa ser algo explícito, não precisa ser briga, nem afastamento, nem conflito direto. Às vezes é silencioso, é interno. Um julgamento, uma rejeição, uma negação, e quase sempre parece justificável. Eles erraram, eles não fizeram o que deveriam, eles me machucaram, e tudo isso pode até ser verdade, mas, na constelação familiar, existe uma visão que vai além disso. Quando você rejeita seus pais, você enfraquece a própria vida. E o mais difícil é perceber isso, porque não é imediato, não é óbvio, mas aparece na forma como a vida se desenvolve. A vida não começa em você. Existe um ponto que muda tudo. A sua vida não começou em você, ela chegou até você e chegou através de duas pessoas, seu pai e sua mãe. Independentemente de como foi, independente da história, foi através deles, e isso cria um vínculo profundo. Não é só emocional, é estrutural, é sistêmico. Quando você aceita isso, você se conecta com a fonte da vida. Mas quando você rejeita, algo se rompe. E esse rompimento não aparece como teoria, aparece como falta de força. Como a rejeição começa? A rejeição raramente começa como rejeição. Ela começa como dor, como frustração, como expectativa não atendida. A pessoa olha para os pais e pensa: eles deveriam ter sido diferentes. Eles falharam comigo. Faltou algo. E isso gera um movimento interno. Um afastamento, um endurecimento, às vezes consciente, mas na maioria das vezes, inconsciente. E aí nasce o julgamento. E o julgamento faz algo muito específico. Ele coloca você acima, como se dissesse: eu sei como deveria ter sido. E nesse momento, sem perceber, você sai do lugar de filho. O que acontece quando você rejeita? Quando existe rejeição, a primeira coisa que acontece é invisível. Você perde conexão com a origem, e sem origem, a vida perde força. Isso começa a aparecer aos poucos, na forma de dificuldade de avançar, sensação de bloqueio, relacionamentos que não fluem, repetição de padrões, não porque existe punição, mas porque existe desconexão. A vida não flui bem quando a base está negada. E tem algo ainda mais profundo. Quando você rejeita um dos pais, você tende a repetir o que rejeitou, porque aquilo que não é aceito não se resolve, se repete. O peso invisível. Existe um peso que muitas pessoas carregam, sem entender de onde vem. Uma sensação de esforço constante, de ter que lutar mais do que deveria, de não conseguir relaxar. E isso muitas vezes está ligado a esse movimento interno. Rejeição da origem, porque no fundo a pessoa está em conflito com a própria base. E quando a base está em conflito, tudo fica instável. A vida não sustenta com facilidade. Tudo exige mais energia, mais esforço, mais desgaste. O movimento que muda tudo. E aqui está o ponto mais importante. A solução não está em justificar, nem em esquecer, nem em fingir que está tudo bem. Está em reconhecer que eles são os pais, que vieram antes, que deram a vida, e que isso é suficiente para um movimento interno. Você não precisa concordar com tudo, mas pode parar de rejeitar. E quando você para de rejeitar, algo muda, a força volta, o peso diminui, a vida começa a fluir de outra forma, mais leve, mais estável, mais sua. Porque no fundo, não é sobre eles, é sobre a sua relação com a própria origem. Se esse vídeo fez sentido, se inscreve no projeto Reconexão e deixa seu like. Porque entender essas dinâmicas muda completamente a sua vida. E me conta, você já percebeu esse movimento dentro de você?
E se esse conteúdo te ajudou, compartilha com alguém que precisa entender isso.